Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Naza, apresentador da série Apometria, porque sim, Apometria, porque não, e da série Apometria, estudo de casos. Voltamos com mais um case de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica, case de hoje intitulado 300 na apometria. This is Sparta. Roda a vinheta. Muito bem, voltamos com mais um case de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado 300 na apometria. Muito bem, para contextualizar o texto e contexto de hoje, eu volto um pouco na linha do tempo, aproximadamente há um ano anterior a, sabe aquela fase que a população ficou presa por causa de um bichinho? Então, tem coisas aqui que não dá mais para pronunciar no YouTube, porque o YouTube depois derruba o vídeo. Nós começamos um trabalho no núcleo da Plena chamado Corimba, que nada mais, nada menos é do que uma batucada lá com cantorias na linha de Umbanda, tá? Tudo inicia-se num dia de trabalho, de manutenção de grupo. Seu meia-noite vem e ele conversa com as pessoas e traz a determinação, tá? Determinação, uma ordem de que ele queria um batuque lá na casa. Eu digo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele até anunciou, né, que eu não ia gostar muito da ideia, e quando eu desincorporo, o grupo tava meio sorridente, dando risada sobre... vou tomar um sorvetinho aqui, logo pela manhã, isso mesmo. E aí iniciamos uma rotina de uma vez ao mês, nos reunirmos no Clube da Plena aos sábados para a dita Corimba. Isso foi se desenrolando, foi evoluindo. Vez ou outra nós trazíamos algumas linhas específicas da Umbanda com alguns médios incorporantes, e o grupo foi se formando, e aí isso desenrolou durante aproximadamente um ano. Tivemos o fechamento das instituições por ordem governamental aí no período, e aí nasce o E-Live. Vocês conhecem um pouco da história dele. Através de uma dificuldade, de um desafio, a gente acaba multiplicando as ferramentas de trabalho, ampliando o perímetro de atuação e tudo mais. Até aí, servido, tudo bem. Desde então, que entramos na verdade, esse que vos fala foi parar na UTI, por causa lá do bichinho, foi entubado e ficou offline aí, um processo de recuperação pós UTI de um mês e pouco. Isso deu origem a um livro aí, mas seguimos. E aí ocorre a mudança de espaço físico do Núcleo Vida Plena. Os trabalhos retomam gradativamente. Houve a reforma, o espaço físico, toda a preparação e a volta ao trabalho. E aí, por último, ficou-se programado de minha parte voltar com a Corimba por último. Na verdade, nem sabia direito se voltaria, mas nos reunimos então num sábado para a retomada da Corimba, mais ou menos 3 meses depois da reestreia do Núcleo Vida Plena presencialmente, espaço físico novo. E aí, seu Sete Encruzilhadas, que é o CEO do Núcleo Vida Plena, eu trabalho diretamente, meu guardião de frente, aliás, que trabalha comigo, seu Meia-Noite, e o guardião dos trabalhos, mas que atua comigo, seu Sete Encruzilhadas, tá? Eu digo que ele é o CEO do Núcleo Vida Plena, e ele vem em terra. É raríssimas vezes que isso acontece, ou ele vem quando tem um BO muito grande, ou ele vem quando vem dar uma determinação que vem, né,
de cima para baixo. Muito bem. Eis então que aproximadamente um ano atrás da data de hoje, o seu site determina a abertura de um trabalho de umbanda no Núcleo da Plena e passa as diretrizes, né? Seu pena vermelha passa a ser a direção na direita, depois vem eixo do lodo e assim por diante. E aí, na sexta-feira agora, antecipando o feriado do dia 2, se não me falha a memória, dia 30 de março, abril, eis então que temos uma gira fechada, que é a gira de manutenção dos médios, desenvolvimento e na linha de Umbanda, tá? No dito Templo Universal Caboclo Pena Vermelha, que é o nome do trabalho que ocorre dentro do Núcleo da Plena. Porque o Núcleo da Plena é um espaço ecumênico universalista, tá? Que atua com várias linhas e vertentes da espiritualidade. Aí, uma gira fechada de esquerda, e eu já estava a semana toda, eu brinco eixo usado, diferente, num limiar de irritabilidade, mas algo controlável, e sabia que tinha a ver, que muito provavelmente o seu set traria alguma diretriz. Dito e feito. Eixo usado vem em terra. Seu set, me põe lá no cantinho, seu set ele não é de prosa, tá? Ele não atende e ele vem. Então ele acoplou, eu brinco, né? Meio mussarela, meio calabresa, porque é como se o meia-noite estivesse próximo também. Eu estivesse quase que numa dupla incorporação, ou dupla irradiação, ou uma incorporação e irradiação. Não sei detalhar agora para vocês. Mas seu set diz o seguinte: eu vou mostrar e narrar para você a dimensão do Núcleo Vida Plena no plano extrafísico. E aí, o seu set diz o seguinte: eu vou fazer uma conta baixa para facilitar o teu raciocínio, tá? E para não te assustar muito. E aí ele fala assim: quantas consciências você acredita que trabalhe no Núcleo Vida Plena? Aqui do lado de cá. E aí vem aumentar o número 3. Falei, uns 3.000. Aí ele me apresenta alguns zeros após o número 3, contabilizando 300.000. E logo eu já dei uma bugada. Falei, não é possível. 300.000? Nem ferrando, para não falar outra coisa. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é ego. E ele insiste: não, é isso mesmo. E eu vou fazer a conta baixa para você. E ele faz a seguinte lógica. Eu fiquei a gira toda brigando com isso, porque depois ele viria conversar com os médios e explanar sobre isso e outras coisas. Ele diz o seguinte: para cada assistido que chega no Núcleo Vida Plena, consolente, nós temos hoje por volta de 60 atendimentos na apometria. Esse mês a Magia do Fogo atendeu mais ou menos umas 40 pessoas. Aí tem a apometria PET, aí tem as assistências terapêuticas. Então, mais os alunos, mas vamos pensar primeiro nos assistidos. A gente tem aí pelo menos umas 100, 150 pessoas, embora eu não me preocupe com volume, tá? Mas tô dando números aproximados aí para vocês entenderem o que circula no Núcleo Vida Plena. Mas ele diz o seguinte: para cada encarnado que chega na assistência, tem pelo menos 3 polos sustentadores, um pela direita e 2 pela esquerda. Ou seja, 3 guaridas, porque cada encarnado arrasta consigo
baseado nos polos sustentadores, 10. Sendo assim 3 polos sustentadores, temos então 30 desencarnados que chegam meio que por um arraste magnético à assistência. Às vezes o consulente nem se dá conta do que ele recebeu, mas por detrás, minimamente, a gente tem isso. Pode ser que hajam mais polos sustentadores, dependendo da necessidade de arraste, para dar guarida, senão o consulente nem conseguiria chegar no atendimento, tá? Tem a ver também com o vídeo anterior sobre a engenharia no astral. Então vamos lá seguir ao raciocínio. Ele diz o seguinte: é feito um trabalho inicial lá dos seus 21 dias, mas isso se prolonga. E aí muitas vezes o indivíduo é convidado a fazer os seus uns 80-20, fazer sua parte, os 80%. E muitas das vezes ele é convidado a estudo para se desenvolver e talvez se tornar um médio ativo, colaborador ou não. Eis então que um consulente arrasta 30 baseado nos polos sustentadores, certo? Quando esse consulente vem para estudos, já temos então 30 desencarnados também que vêm, e neste processo do atendimento até o momento de estudos, esses 10 desencarnados arrastarão mais 10. 30 vezes 10, 300. Au! This is Sparta. Muito bem. Esse indivíduo vai estudar, estagiar durante 1 ano aproximadamente. Torna-se ele então colaborador muitas das vezes. É uma peneira natural. Chegam cerca de 60 pessoas para serem assistidas no Núcleo Vida Plena. Desses 60, 10% vem estudar. Monta-se no período de 6 meses então turmas em média de 30 alunos, tá? Dos 30, 25 chegam até o final, 20 vêm estagiar e 10 ingressam para trabalho. É uma peneira natural disso, a separação do joio e do trigo, né? Muito bem. Um consulente, 30 desencarnados, né? 10 por polo sustentador. Depois, esses 30 arrastam mais 10 cada um, viram 300 alunos. Muito bem. Ao virar colaborador, esses 300 vão trazer por arraste para trabalho, em diversos graus evolutivos, 10. Ou seja, 3.000. 300 vezes 10, 3.000, certo? Entrou mais um zero na conta aí. Tá, e da onde vem os 300.000? 300.000 vem da seguinte conta: nós temos na egrégora do Núcleo Vida Plena hoje aproximadamente 100 colaboradores. É uma conta baixa, tem um pouco mais. Faz as contas aí. 100 vezes 3.000. 300.000. Aí, o queixo caiu. Aí, seu meia-noite e seu 7, como eu falei, eu tava meio mussarela, meio calabresa lá, mas eram instruções diretas do CEO do 7. Ele falou assim: você acha que é muito? A psicosfera terrestre hoje abarca aproximadamente, uma conta baixa também, 10 bilhões de encarnados, tá? O censo oficial físico diz cerca de 7 bilhões de encarnados, 7,5 bilhões. Mas tem mais, tá? A espiritualidade já vem batendo na tecla que nós estamos hoje com encarnados com mais aproximadamente
10 bilhões. Então vamos arredondar para 10. E uma correlação de 8 para 1, ou seja, para cada um tem 8 no extrafísico. Então são 10 bilhões de encarnados e 80 no extrafísico. Ou seja, cerca de 90 bilhões de consciências na psicosfera terrestre. 300 mil para 80 bilhões é pouquinho, né? Núcleo Vida Plena é a única instituição, a única egrégora que abarca esse número? Não. Existem outras. Seu site deixou muito claro. Até pra gente não se achar a bolacha mais crocante do pacote. O alface mais fresquinho da horta. Mas aí ele explica sobre a espiral ascendente ou descendente que nós geramos. No nosso processo de evolução aqui, de expansão consciencial, a gente traz por espiral o despertar dessa cadeia, tá? Não no mesmo grau, mas há uma espiral ascendente ou uma espiral descendente quando o indivíduo também decai. Então, a partir dessa narrativa, ele traz a ótica da responsabilidade que nós temos para com a caminhada, principalmente alguns mais comprometidos com as causas ou a causa. Entenderam a conta? Incrível, né? Vivendo e aprendendo e agradecendo a oportunidade de ter dados como esse e que concatenam aí convergem para outras questões que mais adiante trarei para vocês com relação à importância do que se é feito. Inclusive ele narra, pra gente finalizar aqui, sobre muitas vezes o médium sentir um certo peso, às vezes parece que ele está arrastando um caminhão, às vezes ele está arrastando sim magneticamente pelos seus cordões, pelo entrelaçamento quântico, pelo entrelaçamento dos cordões que há entre todas essas consciências. Haja visto que ele está interligado muitas vezes a 3.000. Se ele está com o mental firme, isso reverbera, provocando um mental mais firme dessas consciências. Se ele oscila essas 3.000, né, não 300, e assim por diante, tá? E partimos aqui de uma conta baixa, porque existem pessoas que têm mais polos sustentadores, uma pessoa que é incorporante, que tem mais guias atuantes à frente com ele ou com ela, aumentarão esta conta. Então isso é uma conta baixa, pensando então em 3.000, certo? Minha gente, grandes poderes, grandes responsabilidades. Acessem www.fabionasa.com.br e www.eadvp.com.br. Em breve, novas turmas de apometria, desenvolvimento e novas turmas de desenvolvimento meia-dia anímico com cunho universalista. Tchau!